Cristo, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus pela tua vida. Vamos ler hoje aqui, irmão, 2 Reis. Vou ler apenas uma parte do versículo 38 para a introdução aqui, tá bom, irmãos? 2 Reis 4:38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Até aqui por enquanto, amém? Quero falar aqui, irmãos, sobre Geazi, um dos profetas, um dos filhos aqui do profeta. Geazi, irmãos, pertencia ao grupo dos profetas aqui de Eliseu. Seu nome significa Vale da Visão, talvez pelas expectativas criadas sobre um futuro promissor como um profeta de Deus. Elias escolheu o jovem Eliseu para sucedê-lo. Eliseu se tornou um grande profeta de Deus, dando assim continuidade ao ministério de Elias. Nós conhecemos um pouco da história. Depois, Eliseu escolheu Geazi para ser o seu sucessor. Mas não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Eliseu, não aconteceu a mesma coisa com Geazi. Mas por que Eliseu escolheu Geazi? O que aconteceu com esse jovem discípulo? O que aconteceu? Por que é que ele se perdeu em seu ministério? Por que não foi o que deveria ter sido? Então, irmãos, quero aqui mostrar algumas etapas da vida desse jovem chamado Geazi. Talvez assim, irmãos, possamos compreender de uma melhor maneira o fracasso de Geazi como um profeta de Deus, porque na verdade ele fracassou na missão. Uma primeira etapa da vida dele, um discípulo fiel e conselheiro. Quero ler aqui o versículo 11 e versículo 12 do capítulo 4, que diz assim: E sucedeu um dia que ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, aqui Eliseu dizendo: Chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Então, irmãos, e nestes dois versículos que eu li aqui, Geazi, um discípulo que sempre acompanhava o profeta Eliseu em suas viagens. Ele sempre estava ali junto. Ele era um homem de confiança do profeta Eliseu, Geazi. E até mesmo, irmãos, recado simples, ele era o encarregado de fazer, de dar os tais recados. No momento de gratidão de Eliseu, pela bondade da mulher sunamita, ele aconselhou que o profeta poderia dar-lhe ali um filho. E, sendo assim, irmãos, Eliseu fez. Seguiu a orientação do jovem discípulo, que a ideia foi dele. Ou seja, foi um início ministerial maravilhoso. Ele tinha tudo para dar certo. Cheio de sonho e esperança esse ministério. Mas aí vem a segunda parte da vida de Geazi. Um discípulo que fracassou na primeira missão. Do versículo 29 até o 31 do capítulo 4. Que diz assim: E ele disse a Geazi: Cinge os teus ombros, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. Versículo 31. E Geazi passou adiante deles, e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe o aviso dizendo: O menino não despertou.
Ou seja, ele fracassou na primeira missão, irmãos. Você vê? Você já havia notado isso aqui? Caso você já tenha lido aqui esta passagem ou até mesmo ouvido pregações. O ministério, irmão, promissor, mas algumas coisas aconteceram aqui. Apesar, irmão, de sua aparente dedicação aqui ao mestre Eliseu, aqui Geazi passou por uma das experiências mais desagradáveis na vida de um discípulo, que na verdade foi bem desagradável. Por quê? Porque ele fracassou na sua primeira missão. Coisa terrível, né? Eliseu, o profeta, ele pediu que ele fosse até a casa da sunamita, que estava com seu filho ali morto, e o orientou a passar o bordão sobre o rosto do menino. E assim Geazi fez. Mas a criança não ressuscitou quando ele fez isso. Em seguida, ele trouxe a notícia do seu fracasso ao profeta Eliseu. Lamentavelmente, não deu certo o que era para dar certo. Será que ele superou essa derrota, vamos dizer assim? E um terceiro ponto, uma terceira etapa, um discípulo ambicioso e mentiroso. Segundo a Reis 5, 20 até o 26, que eu vou estar lendo aqui, irmãos. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que o meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Versículo 21. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? Tipo assim, vai tudo bem aí, Geazi? O que aconteceu que você está atrás de mim? Versículo 22. E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Ser servido, tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais levaram diante dele. Tá vendo aqui, irmãos? E chegando ele a certa altura, tomou-o das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse Eliseu: presta atenção, irmãos. E disse Eliseu quando ele voltou: De onde vem, Geazi? Ele perguntou: de onde você está vindo? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Será que era verdade? Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, e servos e servas? Até aqui por enquanto, amém? Você vê aqui o que Geazi fez. Lamentável, né, irmãos? Alguém que tinha tudo para dar certo. Aqui, irmãos, já podemos perceber Geazi chegando ao fundo do poço. Eliseu havia rejeitado os presentes de Naamã pela cura que Deus havia realizado na vida dele através da vida do profeta. Eliseu não aceitou os presentes. E Geazi estava ali vendo, porque Geazi presenciou tal atitude do profeta que havia rejeitado. E depois que Naamã saiu da presença de Eliseu, Geazi, como diz aqui o texto, correu atrás de Naamã, o comandante.
Saiu correndo atrás dele e ainda por cima mentiu para Naamã também. Diz que Eliseu, em virtude de ter chegado à aldeia dos jovens visitantes, tinha mudado de ideia. Você vê, irmãos, que é uma mentira em cima da outra mentira. E ele aceitaria os presentes. Ou seja, Geazi correu atrás do pecado. Quantos têm corrido atrás do pecado? Lamentável, né, irmãos? E quarta etapa, um discípulo leproso e perdido, que é o versículo que eu ia ler, mas vou ler agora aqui, irmãos. Capítulo 5, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia, né? Fim trágico. Que tristeza, né, irmão? O jovem discípulo se afunda na lama do poço. Agora um discípulo que começara tão bem o seu ministério se encontra agora em total ruína física e total ruína espiritual. Eliseu repreende e pune severamente o seu aluno. Tá vendo aí, irmãos? Geazi, sabe o que aconteceu? Que foi expulso da presença do profeta e dos outros discípulos, ainda por cima branco como a neve, leproso. Uma vergonha total, porque mentiu, ganancioso. Ele não tinha prejudicado apenas a saúde, mas todo o seu ministério. Mesmo depois de ele ter sua saúde física restaurada, como diz no texto anterior, Geazi não conseguiu mais reerguer e nem se restaurar o seu ministério. O jovem discípulo tornou-se um contador de histórias do profeta de Deus. Muitos que hoje em dia só contam as histórias dos outros, mas não quer ser história. Quando ele poderia ter feito a sua própria história com Deus. Quantos tem a oportunidade de fazer a sua própria história com Deus e não faz? Geazi se perdeu no meio do seu ministério profético. Quantos têm se perdido? Ele não conseguiu aquilo para qual foi chamado. Era para ele ser um profeta, sucessor de Eliseu. Perdeu a oportunidade. Geazi, irmãos, é um exemplo e um alerta para cada um de nós. Geazi foi privilegiado por ser escolhido pelo profeta Eliseu para ser o sucessor na linhagem dos profetas. Mas ele foi negligente. O apóstolo Paulo orienta a Timóteo: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, seja dedicado, para que o teu progresso e todos sejam manifestos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo capítulo 4. Muitos começam bem os seus ministérios. Muitos começam bem demais. Porém, diante dos primeiros obstáculos ou fracassos, os corações já demonstram a fé abalável, uma falta de firmeza no seu chamado. E a coisa piora quando muitos jovens com grande potencial de ministérios da igreja deixam-se se envolver com sentimentos ambiciosos, ambição e práticas mentirosas. Eu tenho que dizer aqui, irmão, saia da mentira se você quiser prosperidade no seu ministério, onde quer que seja. Geazi se envolveu com atitudes reprováveis por Deus. O apóstolo Paulo sabia quanto isso era perigoso para qualquer cristão. Ele disse: nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida. Você vai ver um estudo num dos primeiros vídeos aqui no canal. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. 2 Timóteo 2,4.
por muitos não vigiarem, que o que faltou é vigilância, como Geazi, acabam se perdendo nos ministérios. Cuidado para que você não se torne um discípulo perdido dentro da igreja do Senhor. Tome cuidado para não ser como o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo estava perdido dentro de casa. Você já reparou, irmãos? Lucas capítulo 15 não são apenas 3 perdidos. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. É a ovelha, a dracma, o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Todos perdidos. Mas o irmão do filho pródigo é pior, porque ele estava perdido dentro de casa do lado do pai. E quantos estão dentro da igreja estão perdidos? Quantos eram para estar com o seu ministério elevado para a glória de Deus? É para a glória de Deus apenas, irmãos. Mas parou, estacionou. Quando não, largou mão do arado e olhou para trás. Não é digno, irmãos. O jovem rico. O jovem rico, irmãos, foi o... Esse perdeu uma oportunidade gloriosa, viu? O Senhor Jesus chamou ele pessoalmente. Ah, Senhor, ah, bom mestre, tudo isso eu faço. Mas falta alguma coisa para você fazer ainda. O quê? Você é rico, jovem. Eu sei que você é rico. Vende todos os seus bens e doa para os pobres, assim como vão fazer na igreja primitiva aí de Atos capítulo 2, onde ninguém passava necessidade de nada, mas o jovem rico não quis fazer. Ele não quis renunciar. Ele ficou triste quando o Senhor Jesus Cristo disse isso, porque o que o ser humano não gosta são de condições para servir a Jesus. Quando o Senhor fala que é para largar alguma coisa, a pessoa não vai largar, ela não quer largar, nunca vai largar. Só que o jovem rico, ele perdeu a oportunidade de ser um discípulo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo chamou ele pessoalmente, ele não quis. Ele não falou diretamente, eu não quero. Foi com a atitude dele e com a falta de resposta que ele negou ao chamado do Senhor. Olhou para trás e voltou. Ficou triste e voltou. Tanto foi impactante que os discípulos perguntaram: Senhor, afinal de contas, quem entrará no reino? Porque eles ficaram preocupados com aquela atitude. Porque o Senhor Jesus Cristo não voltou lá para chamar o jovem rico não, viu? Posso dizer que o jovem rico saiu da igreja. Vou sair dessa igreja porque eu ouvi o que eu não gostei de ouvir. Eu não gosto do que esse irmão Fábio aí fala, não, eu não vou mais para essa igreja não. Jesus não voltou lá para trazer ele de volta não, ele saiu porque ele quis. Não está escrito na Bíblia que o Senhor voltou lá para resgatar ele não. Saiu porque quis. Os discípulos ficaram assustados com isso, falou, o negócio é feio mesmo. O negócio é difícil mesmo, o discípulo devia estar pensando naquela hora. Aí veio aquela resposta do Senhor Jesus Cristo, né? É mais fácil um camelo É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu falo diferente aqui, irmão, não é acrescentando nem tirando não. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, ou 2 camelos, 50 camelos no fundo de uma única agulha, do que um teimoso rebelde vir para a presença do Senhor, servir Ele com sinceridade, coração quebrantado e sincero, e espírito voluntário. Muitos que têm, irmãos, a oportunidade na mão. É aquele velho ditado, tá com a faca e o queijo na mão. Significa isso, tá fácil. Já tá com a faca na mão, o queijo já tá na frente, o queijo é mole. É só encostar a faca e cortar o queijo. Nada mais que isso. E pessoas não conseguem. É uma lutinha. No mundo 3 da aflição, a pessoa não entende que no mundo existe problema. No mundo existem e vão continuar existindo obstáculos. Mas não consegue, joga tudo fora, joga tudo pro alto e Deus entende. Deus entende que você fracassou. Mas se você tá vivo, ainda dá tempo ainda. Dá tempo ainda, irmãos. Louvado seja Deus ou não louvado seja Deus. Geazi, ele tinha tudo, irmão, para ficar marcado na história. Mas foi a atitude gananciosa e mentirosa dele que fez ele fracassar no seu ministério. Que não seja eu, não seja você. Não só o ministério na igreja. Uma profissão, por exemplo. Uma promoção. Há um ditado, quer conhecer um homem, dá poder para ele.
Tem gente que não pode ter poder não, irmão, você sabe disso. Tem gente que quer dar poder pra ele ou pra ela, misericórdia. Se ela pudesse, ela pisava na cabeça dela mesma. Porque manda e desmanda e faz do jeito que quer e todo mundo tem que fazer do jeito que ela quer. É por isso que Deus não dá asa pra cobra. Já viu? Não tô misturando o santo com o profano não, irmãos. É só pra gente entender melhor. Tenho certeza que algum desses ditados aqui você já ouviu já. Deus não dá asa pra cobra porque você já imagina uma cobra voando. Se uma cobra rastejando já dá trabalho, imagina ela voando pra lá e pra cá. Vinha logo no pescoço, na jugular, né? Com aquele veneno. Pois é, irmãos. Deus quer prosperar na vida dos seus filhos. Deus quer te prosperar na sua empresa. Deus quer te prosperar na sua profissão, no seu trabalho. Seja onde for, no comércio, no hospital, seja na indústria. Deus quer prosperar, irmão. Só que você tem que fazer as coisas direito, de acordo com as leis também. E não perder, irmão. Não desperdiçar as oportunidades. Problemas? Quando você estudava, que a professora escrevia lá no quadro negro, resolva o problema. Joãozinho comprou 5 laranjas. Cada laranja era R$1. Ele tinha 10, sobrou quanto? Resolva o problema. Problema é pra isso, irmãos, pra ser resolvido. E não pra ser empurrado com a barriga. Você também pode conferir em outros vídeos. Outro vídeo que nós fizemos. Resolva o problema. Problemas existem para serem resolvidos. E não para ser deixado lá que o tempo resolve. O tempo não resolve nada. Só vai acumulando. Um abismo chama outro abismo. Resolva o que tem que resolver. Faça bem feito, irmãos. Ah, é pouco? É justamente, tá certinho. O Senhor Jesus Cristo diz: me honra no pouco, que eu te colocarei no muito. As pessoas querem estar no muito primeiro. Ela que já quer estar no muito já, de cara. Por isso que não prospera. Não consegue fazer o pouco, porque quer muito, não consegue fazer o pouco, vai fazer o muito como? É por isso que Deus não tem dado muitas coisas aí pra muita gente. Ela não consegue fazer o mínimo, vai fazer o mediano e vai fazer o maior como? Não vai fazer, e Deus sabendo disso, ele não vai dar. Aí ele vai pegar alguém, vai tirar do lamaçal, vai dar um banho de sangue, vai restaurar, vai capacitar, e esse vai fazer. Aí quem não fez e teve a oportunidade jogou fora, vai ficar com raiva de quem está fazendo e de quem está prosperando. Os problemas, né, irmãos? Será que o filho dos profetas do tempo de Eliseu e de Geazi, será que prosperaram? A gente não sabe porque não está escrito aqui. Mas o que a gente sabe é que Geazi fracassou. Que não seja eu e que não seja você, amém? Deus abençoe, tenha um bom proveito dessa palavra. Inscreva-se no nosso canal caso não for o seu caso, tá bom? Nos ajude aí a divulgar e nos ajude aí a propagar essas palavras aqui um tanto quanto diferente, tá bom? Na linguagem. Mas a palavra é a mesma, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde e Deus proteja no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.